Bom dia, meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Dani Delanos, mais uma história que vocês escreveram aqui para o nosso quadro Mundo Gringo. Aliás, quer mandar sua história, o e-mail está passando aí na sua telinha. Não esqueça de deixar aquele joinha, seu comentário, ver se você está inscrito no canal, compartilhe esse vídeo com suas amigas, seus amigos e bora para mais uma história daquelas, hein? Bora lá! Dani, meu nome é Alice, tenho 46 anos. Só tenho uma coisa a dizer, senta que lá vem textão. Vou começar pela minha infância, para vocês terem uma noção do que se transformou minha vida. Tenho um pouco de dificuldade de me lembrar das coisas. Pode ser que eu me perca um pouco nas datas e idades. Vou começar falando do meu pai. Ele era alcoólatra. Ele começou a beber cedo. Foi abandonado pela mãe, ficou com o pai por um tempo e depois foi morar com os tios. O pai dele caiu no mundo, a mãe dele levou 2 irmãos embora, uma menina e um menino mais velhos, e ele ficou, ele era o mais novo. Ele foi criado pelos outros, nunca mais ele soube da mãe e dos irmãos. Aos 19 anos, minha mãe e ele se casaram, e logo vieram meu irmão mais velho, Júnior. Minha mãe teve depois mais um casal de filhos, que morreram quando bebês. Isso, gente, há 50 anos atrás. E depois de 2 anos ela me teve. 1 ano e 2 meses depois, ela teve o último filho, meu irmão Chico. Todos os nomes já estão trocados. Foi uma infância difícil, meu pai era muito bravo, ele batia muito na gente. Minha mãe disse certa vez que ele não era tão ruim quando eles casaram. Mas depois de um tempo ele começou a beber e ficar agressivo. Dani, nós apanhamos muito, quase todos os dias. Não podíamos brincar na rua, não podíamos assistir televisão. Ele falava que gastava energia. Eu não entendia, pois eu não podia brincar na rua e eu também não podia ficar dentro de casa assistindo televisão. Foi aí que aconteceu que na época eu não entendia, éramos muitos novos. Mas eu e meus irmãos cometemos incesto. É uma vergonha falar isso, mas só fui entender isso depois de adulta. Ali eu entendi que a gente fazia algo errado. A gente ficava nu e se acariciava um ao outro. Beijávamos e nunca tocamos nesse assunto. Nunca mesmo. Então logo depois eu fiquei mocinha aos 10 anos de idade. Lembro que uma vez eu estava em cima de uma árvore na minha casa e fiquei desesperada. Achei que eu tinha batido a perereca num tronco e me machucado. Logo meu pai chegou e contei a ele. Ele ligou para minha mãe para ir para casa, pois tinha acontecido algo comigo. Ai, que vergonha. Nessa época, eu e meus irmãos não éramos mais tão próximos. Bom, eu vou dar uma pulada no tempo, porque ela falou, não sou tão boa de números assim, eu sou da área de humanas. Amiga, então é 2, porque datas, nossa, eu sou terrível. Enfim, para minha decepção, vai ficar pesado o que eu vou contar agora. Ela falou, e cuidado que pode ter gatilhos de abuso, se você já sofreu isso também, tá, gente? Bom, enfim, para minha decepção, desculpa, vai ficar pesado, mas o que eu vou contar. Meu pai, como eu disse, ele bebia muito. Ele não queria mais saber de trabalhar, então só minha mãe trabalhava. Ele ficava em casa. Foi quando começou Quando eu menstruei, logo cresceu meus seios, então eu tinha os seios grandes. Eu ainda tenho. Meu pai acordava de madrugada, vinha no meu quarto e passava a mão nos meus seios. Eu me mexia na cama para mostrar que eu estava acordando e ele dizia que ele estava me cobrindo. De madrugada, Dani, eu ficava morrendo de medo. Eu tremia toda, eu tinha muito medo dele. Eu queria contar para minha mãe, mas eu não conseguia. Agora eu estou chorando escrevendo isso. Lembro que foram noites terríveis e no outro dia ele fazia de conta que nada tinha acontecido. Ele tentou passar a mão nas minhas partes íntimas algumas vezes. Quando eu estava de saia, ele dizia que eu não sabia me sentar direito, então ele aproveitava, me corrigia e passava a mão em mim. Era uma tortura. Eu pedia para ele parar e eu fugia dele o tempo todo. Eu não conseguia mais dormir nem comer. Eu vomitava, eu tinha febre, era uma tortura para mim. Aquilo eu não tinha coragem de contar para ninguém. Eu era uma criança. Eu tinha 10, 11 anos. Nenhuma criança tinha que passar por isso. Logo eu tive um problema de saúde. Nenhum médico conseguia saber o que eu tinha.
Aí um dia minha mãe me levou para um que indicaram e ele disse que eu tinha problema de nervos. Então imagina, eu estava guardando tudo sozinha, 1 hora quanto ia chegar. Fiz um tratamento de 3 meses com medicação, injeções, terapia e aquilo me acalmou. Como um passe de mágica, meu pai parou de mexer comigo. Acho que pesou na consciência dele. Ou ele ficou com medo de eu contar para alguém, pois agora eu estava tendo acesso a outras pessoas. Minha mãe, coitada, ela só trabalhava. Sofria os abusos do meu pai. Sim, abusos, porque eu acho que daí ele canalizou a tensão sexual nela. Eu acordava de madrugada, eu ouvia ele abusando dela e ela chorando baixinho pra gente não escutar. Mas eu ouvia tudo. Eu confesso que eu fiquei anos da minha vida odiando o sexo. Achando que para você ficar com alguém, você ia ter que chorar todas as vezes. O sexo veio na vida dela, gente, como uma coisa ruim, como uma coisa que não era boa, né? Então eu odiava. Bom, com ódio pelo sexo veio o ódio pelo meu pai. Meu Deus, como eu odiava aquele homem. Eu só queria 2 coisas na vida, que a minha mãe se separasse e que meu pai morresse. E para minha tristeza, minha mãe me disse uma vez que ela era mulher de um homem só, que ela se casou com ele e ia ficar com ele até a morte. Eu confesso que eu passava noites em claro pensando em como acabar com ele. Eu queria com todas as forças acabar com o meu sofrimento. Então assim eu cresci. Fiquei rebelde na minha adolescência. Meu pai continuava a me bater, a bater em nós. E na minha mãe também. Eu tinha 16 anos e eu não podia sair de casa. Então certa noite ele me deixou sair com meu irmão mais novo numa festa. Foi quando eu dei meu primeiro beijo. Foi um mix de emoção. Era um garoto que eu conheci naquela mesma noite. Depois disso eu queria sair mais. Mas meu pai não deixava. Ele adorava me deixar de castigo. Eu não podia nem sair no portão da casa. Eu chorava muito, pois eu via minhas amigas brincando na rua e eu de castigo. Foi quando comecei a fugir de casa. Eu ia para a casa de uma amiga, Juliana. Lá sim eu era feliz. Nossa, a casa dela era uma paz. Eu dormia no chão e eu chorava porque aquele chão da casa dela me dava uma tranquilidade. E eu poder dormir a noite toda sem ter que me preocupar se alguém ia passar a mão em mim. Minha mãe sabia onde eu estava e sempre ia me buscar. Então eu apanhava igual cachorro de rua. Ela puxava meus cabelos e ele terminava de me socar o resto da noite. Eu era o saco de pancada, tanto da minha mãe quanto do meu pai. Quando eu estava no 6º ano da escola, eu conheci uma menina descolada na escola. Ela usava sempre preto e começamos uma amizade. Ela me ensinou a cheirar loló no banheiro do colégio. Loló era uma droga dos anos 90, tipo lança-perfume. Eu gostava daquilo, eu podia esquecer tudo e de todos. Resultado, reprovei de ano e eu já estava preparando meu couro para a surra que eu ia levar. Quando cheguei em casa com meu boletim, meu pai olhou para mim e disse que se eu reprovasse novamente ele ia me tirar da escola e ele ia me dar uma surra tão grande que eu ia ter que andar de cadeira de rodas. Bom, naquela altura ele ficou sabendo da minha amizade com a menina descolada da escola e disse que se ele soubesse que eu estava andando com ela de novo, ele disse, eu não vou nem te falar o que eu vou fazer com você. Eu chorei, pedi desculpas e disse que não iria mais repetir de ano. E foi a única vez que eu estava preparada para levar uma surra e ele não me bateu. Bom, por causa disso nunca mais reprovei. Sempre eu já estava passando no 3º bimestre. Com 18 anos eu ainda era virgem. Lembrem-se, eu odiava sexo, eu tinha nojo, tinha ódio. Eu não gostava de ninguém. Certa vez uma amiga me disse, Alice, larga de ser boba. Vai que amanhã você morre e a terra vai comer. Vai logo dar essa perereca para alguém. Ai, gente, que praga de amiga eu tinha. Fiquei com aquilo na cabeça e no dia do meu aniversário de 18 anos, eu resolvi que eu ia dar para um garoto aleatório lá que estava na festa. Na verdade, foi na rua próxima à minha casa. Era uma parede de chapisco. Eu fiquei com as costas em carne viva de tanto que ele me esfregava naquele muro para conseguir fazer algo comigo. Claro que foi horrível. Fiquei mais um tempo sem ninguém, até que um dia resolvi investir num vizinho que eu tinha. Ele tinha um Fusca, ele era bem sem vergonha. Era tarado, me pegava na saída do colégio, eu estudava à noite. E eu estudava à noite porque eu trabalhava de dia, ela disse.
Ele me levava para o meio do mato e lá fazia o que queria comigo. Fazia o que queria mesmo. Me batia, puxava meu cabelo, me mordia, eu voltava toda machucada. E eu achava que era normal aquilo. Que ele sentia muito tesão por mim. Ele que começou os 50 tons de cinza, eu acho. Visionário, cara. Tô rindo porque tamanha era a minha inocência, gente. Ele me encontrava nos finais das festas e me pegava na rua e fazia o que queria comigo. Me levava por meio do mato, me machucava, né? Me comia. Um dia eu chorei, ele disse para eu descer do carro e foi embora. Eu fiquei desesperada, porque já era tarde, eu não sabia nem aonde eu estava. Eu ia pedir carona e ele voltou rindo, me jogou no carro e disse que se eu xingasse ele novamente, ele ia fazer aquilo de novo e ia me contar pro meu pai que eu era uma vagabunda. Fiquei apavorada. Desci quietinha do carro, no outro dia contei pra minha amiga. Ela disse que ela ia falar com ele, pois isso era caso de polícia. Resumindo, ele tentou outras vezes me pegar e eu fugi. Eu estava terminando meu ensino médio quando conheci meu primeiro amor. Eu tinha 19 anos e ele 16. Murilo. Ah, esqueci de dizer, gente, que eu sou negra, 1,52 m, baixinha. Murilo era alto, loiro, olhos azuis. Nos conhecemos no colégio. Ele era tudo que eu precisava, minha calmaria de vida. A gente se amava muito. Eu tirei a virgindade dele. Ele era todo certinho. Disse que queria namorar em casa, que queria pedir a meu pai. Meu Deus, por que eu fiz isso? Meu pai odiou Murilo. Chamava ele de macaco. Olha só, o garoto branco, meu pai chamava ele de macaco. Ele fez a minha vida um inferno. Ele, o pai, né? Ele não me deixava sair de jeito nenhum. Tinha que ficar em casa, no sofá, assistindo TV. Uma vez, Murilo me roubou um beijo na frente do meu pai. Gente, meu pai fez uma grosseria com esse menino, mandou ele embora e me deu um tapa na cara, na frente de Murilo e me chamou de vagabunda. Me deixou de castigo e disse que eu não podia ver Murilo. Resumindo, meu namoro durou 1 ano. Murilo terminou comigo, não aguentou a pressão. Imagina, Dani, ele novinho, podia ter a garota que quisesse e meu pai fazendo essas coisas. Eu me afundei em tristeza, fiquei deprimida, me tranquei em casa. Eu não queria mais sair. Me sentia derrota. E o pior era ouvir meu pai batendo na porta do meu quarto, rindo e dizendo, eu disse pra você que ele era um macaco, que ele não ia ficar com você. Dali em diante eu jurei pra mim mesmo que eu não levaria mais ninguém lá em casa. Eu ia namorar escondido. E o próximo namorado seria o meu marido, ela disse. Eu tive logo depois um embuste, vou chamá-lo de Edson. Desde o começo já começou errado. Ele era ciumento, dizia que não ia namorar comigo, que a gente só ia ficar. Me afastou das minhas amigas, diziam que eram todas vagabundas. Ele também me deixou no fundo do poço, me chamava de gorda, não deixava eu usar qualquer roupa, vivia me diminuindo. Nessa época eu tinha uma grande amiga, na verdade a gente se conheceu aos 12 anos, quando ela se mudou para minha rua. E essa menina me salvou, era minha fiel escudeira, Sabrina. Mais pra frente vocês vão entender por que citei ela. Eu continuava com o embuste e ele... Deixa eu botar o celular no silêncio. E ele nunca me pediu em namoro. Eu vivia correndo atrás dele. Eu dava presentes, ligava na casa dele. Fazia 3 meses que estávamos juntos e ainda a gente não tinha transado e eu pensei, esse cara é viado. Comentei com as minhas amigas, na verdade, acho que ele não gostava de mim. Eu gostava dele sozinha. Daí comecei a trair ele com os carinhas da cidade. Eu e Sabrina pegávamos geral. Quando eu estava quase saindo fora do relacionamento platônico com o embuste, ele me pediu em namoro e eu aceitei. Bem tola. Então parei de ficar com outros caras. Logo eu estava apaixonada. Ele não era nada romântico. Tinha ciúmes, até do irmão dele. Fazíamos pouco sexo, isso me incomodava. Pois agora eu gostava de sexo. Aliás, eu gostava muito de sexo. Eu acho que eu era quase uma ninfomaníaca. Se ele não me pegasse, eu saía da casa dele e dava para outro. Assim que eu encontrasse outro cara. Depois eu me sentia mal. Mas eu também não entendia por que eu fazia aquilo. Bom, minha amiga Sabrina foi morar em outra cidade. Ali meu mundo caiu. Fiquei junto com Sabrina, mas meu pai e minha mãe não deixaram. E por falar em meu pai, ele continuava não me deixando fazer nada.
Eu fugia de madrugada pela janela e ele nem sabia. Agora sem Sabrina. Então tive que fazer outras amizades. Mas nenhuma era como Sabrina. Ela era minha alma gêmea. Até hoje nós somos amigas. Para minha tristeza maior, meu embuste estava me sacaneando por um bom tempo. Descobri e terminei com ele. Uma semana depois me arrependi, pedi para voltar, ele riu da minha cara e disse que já estava com outra muito melhor que eu. Ela era minha amiga. Uma amiga que eu fiz amizade logo que Sabrina foi embora. Eu fiquei de novo sem chão pela traição de ambos. Ele passava na frente da minha casa com ela de carro e eu me tranquei em casa novamente, pensando, meu Deus, que derrota. Foi a primeira vez que eu pensei em tirar a minha vida. Gente, a vida da gente é uma coisa tão preciosa, cara, para vocês pensarem na hipótese disso acontecer por causa de um homem. Sério, um homem. Ai. Não tinha mais a minha melhor amiga, não tinha mais meu namorado, não tinha mais minha outra amiga, meu pai bebia muito, eu estava sem trabalho. Naquela época, uma menina da minha rua tinha tirado... Nossa... Saltando de um prédio, vocês entenderam, né? E eu pensei, vou fazer o mesmo. Eu tinha uma tristeza tão grande na minha alma, meu corpo doía. Eu tinha as mesmas sensações de quando meu primeiro namorado tinha terminado comigo. Eu só queria parar de sofrer. Peguei papel e caneta e escrevi uma carta de despedida para minha mãe. Eu chorava muito. Deixei a carta guardada. Passaram-se os dias, eu não conseguia comer, não conseguia tomar banho, só chorava. Um final de semana, uma outra amiga me chamou para sair, dar uma volta. Eu estava a fim de beber algo e fui com ela. E quando ela me viu, ela falou assim, Alice, não faz isso com você. Quase nem te reconheci. Eu estava com 48 quilos, gente. Nessa noite eu encontrei meu ex. Eu tinha bebido e fui até ele pedir para conversar. Segurei ele pelo braço, ele também tinha bebido, me empurrou e eu caí no chão. Claro que eu estava só o pó da gaita, fraca, bêbada. Ele disse para minha amiga, leva essa vagabunda embora antes que eu passe de carro em cima dela. Eu só chorava. Não dormi a noite toda de vergonha. E mais uma vez tomei a decisão. Se eu não fosse embora daquele lugar, eu ia acabar com a minha vida. E assim eu fiz. Consegui um trabalho em outro estado. Agora eu tinha que sair da casa do meu pai. Ele não ia deixar, então eu fugi. As únicas pessoas que sabiam eram minha mãe e minha amiga. E, sabe, Dani, foi a melhor coisa que eu fiz. Um mês depois já tinha esquecido do ex, da vergonha que ele tinha me feito passar na frente de todo mundo, tá vendo? Né? E foi mais um aprendizado. Eu precisava sair e começar novamente. Meus pensamentos de morte se foram. Mas de vez em quando ele aparecia novamente. Mas eu fui forte. Eu sempre pensava na minha mãe. Eu sabia que ela sofreria muito se eu fizesse aquilo. Comecei então a trabalhar e conhecer outras pessoas. Teve época, gente, de eu ter 4 namorados. E um não sabia do outro. Eu era terrível. Mas dentro de mim eu tinha um sonho de ter uma pessoa que me amasse e me respeitasse. Conheci um outro embuste. Era um bonitão, alto, moreno, tinha um instrumento gigante, gostava muito de sexo. Nós éramos uma dupla perfeita. João. Ele não gostava de trabalhar e vivia arrumando desculpas, que os patrões não gostavam dele, que o lugar que ele trabalhava era ruim, enfim, ele era um vagabundo. Bom, eu morava numa república e ele ficava em casa limpando e cozinhando e lavando. Quando eu chegava, estava a minha casa limpinha, tudo prontinho. Eu só tinha que tomar banho e transar. E jantar, né? Eu era o homem da casa, eu pagava tudo e ele era a dona da casa, ficava em casa limpando a casa. A mãe dele mandava dinheiro para ele, então estava ótimo para ele, né? Meu Deus do céu. Bom, logo descobri que João estava usando drogas pesadas, cocaína, pedra. Meu Deus, eu nem conhecia a droga. O resto de amor que eu tinha por ele acabou.
Certo dia eu estava voltando para casa, ele me encontrou e disse que precisava de R$ 50, que tinha uns caras atrás dele. Ele sabia que eu tinha recebido. Eu falei não e ele ficou louco. Começou a me empurrar pela rua, me xingar. Gente, aí veio um cara do outro lado da rua e segurou ele e eu fui correndo para casa. Ele foi para baixo da minha casa e começou a gritar. Minha amiga pegou as coisas dele e começou a atacar pela janela. E disse, se você voltar aqui a gente chama a polícia. E assim acabou mais um relacionamento de merda na minha vida. Encontrei ele algumas vezes, ele me pediu perdão, perdoei, mas cortamos totalmente a convivência. Me mudei da pensão, agora eu estava em outro lugar. Conheci o velho da lancha. Sim, mas ele não tinha lancha. Mas tinha dinheiro, pagava meu aluguel, fazia compras. Eu gostava dele, mas ele era casado. Tinha um instrumento pequeno. Nunca gozei com ele. Ele não era tão mais velho, mas acho que ele tomava um azulzinho de vez em quando. Troquei de trabalho e conheci outras pessoas. Fiz uma amizade legal com uma garota. Fomos morar juntas, ela era só alegria, uma alma linda. Nos divertíamos muito. Fiz amigos junto com ela. Eu tinha 2 gatinhos. Quando eu não estava com um, estava com outro. Agora eu entendo quando dizem nos filmes... Ah, gatinhos... Eu tô achando que é gato ou animal, gente. 2 gatinhos homens, né? Agora eu entendo nos filmes quando dizem que 2 pessoas... A gente pode amar 2 pessoas ao mesmo tempo. Mas eu era só um passatempo para os 2. Minha amiga teve que ir embora para a cidade dela e eu fiquei sozinha. Ali meu mundo caiu de novo. Minha amiga me completava muito e a tristeza tomou conta de mim. Arrumei outra pessoa para dividir um apartamento. Eu já tinha 30 anos. Eu não tinha um namorado nem um emprego que prestasse. Eu estava me sentindo sozinha novamente. Do jeito que os embustes se aproximavam da gente, era sempre um momento de fraqueza, tá? Sabe? E ali eu conheci o pior embuste da minha vida. Esse foi de cair tudo. Saí com as meninas por uma balada e passamos num posto para abastecer. Lá estava ele. Loiro, alto, olhos verdes, meu Deus, lindo. Lá fui eu pedir o telefone dele e ele me deu. Começamos a conversar, ele disse que tinha gostado da minha amiga, mas ela não quis falar com ele. Então ele disse, pode ser você mesmo. Gente, não era nem para ter continuado, né? Eu parecia uma adolescente apaixonada. Não demorou muito, eu fui morar com ele. Mas nada impedia de eu tentar ser feliz, né? Desde o começo teve sinais. Ele bebia muito, bebia de passar mal. E eu não vi isso. Fiquei com ele, começamos a comprar coisas para o apartamento. Eu trabalhava em outra cidade e ele em outra. Mas não era tão longe. Então ele me convenceu a comprar uma moto no meu nome, pois o dele estava sujo. Ele ia trabalhar de moto e eu de bicicleta. Eu sempre chegava em casa e ele já estava lá. Detalhe, esqueci de falar, ele tinha 9 anos a menos que eu. Eu tinha 30 e ele 21. Muito diferentes. Eu mais caseira, afinal já tinha curtido muito. E ele no auge das baladas dele, né? Teve vezes dele sair e me deixar em casa porque eu não queria sair. Ele chegava de manhã e eu ficava sem falar com ele. Logo começou a usar psicológicos. Ele dizia que eu era feia, gorda, velha, que meu cabelo era feio. Eu sempre tive o sonho de deixar meu cabelo cacheado, sabe? Aquele bem black. E ele odiava. Ele dizia, se você deixar seu cabelo assim, eu não saio nem com você na rua. Alisa isso. E eu tinha que alisar. Dani, ele começou a me chantagear, dizer que se eu não saísse com ele para as baladas, ele ia arrumar outra e trazer para casa. Então eu ia com ele, quando chegava lá ele me destratava. Certa vez ele colocou uma bala na minha bebida. Sabem o que é bala, né? Acho que é êxtase, né? E eu comecei a passar mal. Ele ria muito e me trouxe para casa. Voltou para a festa. No outro dia, eu com dor de cabeça, ele disse, ontem foi massa, né? E me contou o que tinha feito. Eu fiquei pé da vida com ele. Depois fez de novo e de novo. Gente, eu odiava drogas. Não gosto nem da sensação. E assim eu fui levando ele por 3 anos. No meu aniversário de 33, ele me fez uma surpresa. Ele me levou num hotel bem legal, estava tudo perfeito. Tinha piscina, comidas, bebidas. Claro que ele tomou todas, subiu pro quarto engatinhando, fingi que nem conhecia. Coloquei ele na cama, sabia que não ia rolar nada. E aí ela falou assim que sempre que também eles transavam, gente, ele gozava assim, 5 minutos. Bom,
Aí ela falou o seguinte, ele começou a vir com umas ideias diferentes, queria que eu fizesse fio terra nele. Eu nunca tinha passado por isso. Eu disse que não. Ele começou a me xingar e dormiu. No outro dia, fez de conta que nada tinha acontecido. Mas meu alerta vermelho ligou. Amiga, seu alerta vermelho era para estar ligado há muito tempo, né? Bom, passou um tempo, ele começou a dizer que ele era muito novo, que ele queria fazer coisas diferentes. E eu disse, ok, vamos tentar. Chegou um final de semana, ele me levou num lugar, era uma casa de swing. Eu pensei que fosse uma zona, gente. Não tinha ninguém conhecido. Ele me disse, respire e curta. Me jogou numa sala escura com um monte de gente. E um veio pegar em mim, na minha mão, eu gelei. Colocaram a mão no meu seio e veio as memórias de abuso da minha família, do meu pai, né? E eu saí correndo. E ele nem foi atrás dela, ele ficou lá curtindo. Aí depois ela estava lá fora, ele chegou e ficamos olhando lá o pessoal transar. Eu estava incomodada, né? Tive problemas com isso na minha infância, mas ele não estava nem aí. Fomos também em outras casas diferentes, em cidades diferentes. Eu nunca gostava disso e ele sempre me xingando, dizendo que eu era uma velha atrasada por não gostar de estar lá com ele. Eu não conseguia aceitar, isso era muito difícil para mim. Eu tinha ciúmes dele, tinha medo dele encontrar alguém que fizesse o que ele queria, sei lá. Então ele recebeu uma proposta para sair do estado e assim foi. Ele ficou 3 meses. Gente, foram 3 meses maravilhosos para mim. Uma calmaria. E lá fui eu. Aí ele disse o seguinte. Ele resolveu ficar lá. E me disse, se você não vier, eu não vou voltar para esse lugar aí não. E eu fui. Saí do meu trabalho que eu amava e fui para lá. E os abusos continuaram. Dani, esqueci de falar que certa vez a gente brigando, ele pulou em cima de mim e quase me enforcou. Sério, achei que eu ia desmaiar. Bom, nesse outro lugar ele continuou bebendo, usando drogas, cocaína. Resolvi então voltar para minha cidade e ele nem ligou. Voltei para o meu trabalho antigo, sofri, morava numa casa, quarto e sala, com uma mulher louca, gente, que conseguiram para mim. Eu sentia falta do embuste, meninas, eu não entendia como, mas eu sentia falta daquele homem que só me maltratava. Mas um dia eu bati o pé e falei, chega. Entrei no aplicativo de namoro, conheci uns caras, um bando de babaca. Tem até ranço desses aplicativos. Conheci um cara que a gente marcou de se encontrar e fomos logo para os finalmente. Já fazia meses que eu não namorava ninguém e para espanto de 0 pessoas o boy tinha um pinto pequeno. Era até grossinho, mas tinha o mesmo defeito do meu ex. Era precoce. Deu 2 e caiu igual um coelho. Eu fiquei olhando para a cara dele e perguntei, já acabou? E ele disse, nossa, você é muito gostosa. Fiquei esperando ver se ia rolar outra tentativa, mas não rolou. Tentei mais uma vez com esse boy e foi a mesma coisa. Pensei, que cara gatinho, cheiroso, mas ruim de cama. Homens melhorem, só melhorem, segundo ela. De repente, meu celular começou a receber mensagens do meu ex-marido. Ele veio atrás de mim, me pediu perdão, disse que tinha mudado, que agora ia ser diferente. Resumindo, aquela noite dormi com ele. Conversamos, ele me pediu para voltar. Ele é esperto, sabe? Me disse, vai passear lá no final de semana que eu vou te levar num lugar bem legal. E lá fui eu, né, pagando tudo. Ficamos no hotel chique, fomos em uma balada, bebemos, curtimos. Até que foi legal, mas quando voltamos pro hotel, transamos, eu dormi, ele pegou meu celular e viu minhas conversas com o cara bonitinho, cheirosinho do aplicativo. Acordou me xingando, dizendo que eu tava traindo ele. Nem tava com ele. Ai, gente, eu não tinha mais nada com ele. Eu fiquei com ele assim como estou aqui com você, eu disse pra ele. Daqui a pouco eu vou embora e deu, simples assim. Ele começou a chorar e disse que estava tudo acabado. Eu só peguei minhas coisas e fui pegar meu ônibus, derrotada novamente. Continuei trabalhando, morando com a doida. Ele veio atrás de mim novamente. Chorou, pediu desculpas, resumindo. Voltei com ele de novo. E lá fui eu embora novamente. Que vontade de dar na minha cara, gente, que às vezes eu tenho. Vocês devem estar se perguntando, Alice, você tem sorte de não ter tido filho, né? Realmente foi sorte, porque eu fiquei 5 anos com essa praga e nunca engravidei.
Eu acho que eu bloqueei na minha cabeça, porque desde adolescente, quando eu pedia para sair, meu pai dizia que não. E se minha mãe deixasse e eu voltasse grávida para casa, ele dizia que ia me matar. Então acho que eu sempre me cuidei muito para não ter filho, sabe? Lá no fundo eu sempre tive medo. E ele tinha um sonho de ter um filho. O boy lá, mas não conseguia. Ele dizia que eu não prestava nem para dar um filho para ele. Ainda bem que não teve, né, com essa criatura aí. Bom, ele falava que eu era seca e eu acreditava nessas palavras sádicas dele. Cada vez mais tudo me bloqueava. Ele me levou então numa médica de renome na cidade, fazia tratamento para engravidar. Fiz tratamento e nada de criança. Eu me sentia derrotada e ele cada vez mais descontente. Ele dizia que eu não engravidava porque eu era velha, que ele ia arrumar uma menina nova. Gente, eu me controlava para não xingá-lo. Só eu sei o que eu passei. A minha vontade era dar na cara dele. Um dia ele me chamou para ir no sex shop e eu gostava de coisas diferentes. Mas para minha surpresa ele comprou um consolo gigante, rosinha. Chegando em casa ele pediu para eu usar nele. Meu Deus, que paralisado. Ele pegou da minha mão e colocou nele na minha frente. Me deu vontade de rir, chorar e pensei, que porra é essa? Bom, calma que vai piorar. Certa vez, ele chamou os pais dele para virem numa festa com a gente. A cidade estava lotada. Então, quando saímos, fomos para um motel. Eram 2 quartos. Não era uma cidade turística? Era uma cidade turística, então os hotéis estavam lotados. Então, eles decidiram dormir no motel. Para variar, ele voltou bêbado, pediu para eu ligar para os caras, que faziam um programa na cidade, 2 caras. E que eu chamasse os 2 caras, que era um pra mim e um pra ele. Eu disse, você tá doido? Seus pais estão aqui do lado. E eu não quero outro macho. Se você quer dar pra outro homem, pode dar, eu vou ficar lá fora. Sentei no chão da garagem e lá eu fiquei o resto da noite. Ele deve ter dormido. Os pais foram embora e nos dias seguiram, continuamos ali. Dani, ele voltou a usar drogas e começou a atrasar as contas. Eu não trabalhava nessa época, passei fome. Chegava no final de semana, eu ia para casa de uma amiga só para comer. Ela me tirou do fundo do poço. Ela disse, Alice, vai embora. Eu não conseguia ter força, sabe? Eu não pensava assim, nossa, vou começar tudo novamente. Ele tirou uns dias de férias e fomos viajar para casa de uma amiga. Ela mora numa cidade legal e ele, para variar, me esculachando, falando mal de mim. Até que essa amiga, Valéria, me disse, amiga, o que aconteceu com você? Eu não tô nem te reconhecendo. Sabe quando eu queria um cara desse do meu lado? Um cara igual você tem? Nem se eu tivesse morta eu queria um cara desse no caixão do meu lado. E aquelas palavras ali foram um soco no meu estômago. Voltamos das férias e ele continuou a usar drogas. Teve uma noite que ele usou a noite inteira. Eu ficava escutando ele rangendo os dentes. Eu tive medo dele pela primeira vez. Então ali eu tomei uma decisão, eu não queria mais. Chega, avisei que eu ia embora. Gente, ele me deu R$50 e a passagem, que era a passagem do ônibus. Pedi desculpas e foi embora. Eu liguei para minha amiga me levar até o ônibus e fui com a derrota novamente começar do zero. Por um mês eu não dormia, não comia, não tomava banho. Cheguei no fundo do poço novamente. Detalhe. Eu fui para casa de Valéria, a mesma que passamos férias, que ela disse que não me reconhecia. E ela me deu toda a força que eu precisava. Resolvi então voltar para a cidade, pois lá eu conhecia muita gente. Arrumei outro emprego. Fui morar com uma amiga antiga, que me ajudou muito. Tive muitas pessoas, sabe, que me ajudaram, Dani. Eu só queria ser feliz e recomeçar. Logo comecei a sair novamente, mas eu já não era adolescente, eu tinha 35 anos. Deixa eu falar, o embuste do meu ex-marido passou 2 meses e veio atrás de mim. Me mandou mensagem, disse que queria me ver. Eu disse, Deus me livre. Troquei meu chip, saí das redes sociais e sumi. Bom, voltei para o site de relacionamento, não tinha ninguém que me interessava. 6 meses se passaram e eu recebi uma mensagem. Oi, Alice, tudo bem? Como você está? Eu olhei a mensagem, vi o cara e disse... Como esse aí não me falou nenhuma besteira, né? Deve ter algum problema. Começamos a conversar e eu vi que ele era legal. A conversa fluía, sabe?
Ele escrevia tudo bonitinho, meu ex escrevia tudo errado, era semi-analfabeto. Ele morava em uma outra cidade, 3 horas e meia de distância. Para minha surpresa, ele veio me conhecer. Vou dar o nome dele de Pedro. Ele era apaixonante, carinhoso, cheiroso, inteligente. E aí me apaixonei novamente. Mas no fundo, eu sentia que valia a pena. Começamos a ficar em dezembro de 2013 e em março de 2014 fomos morar juntos. Ele já tinha 3 filhos e 2 casamentos. Olha, eu confesso que não foi fácil. Eu pensei em desistir no começo. Eram crianças pequenas que não eram minhas e eu pensei muito. Mas no fim elas moravam com as mães e só vinham nos ver nos finais de semana. Começamos do zero novamente. Mas com ele tudo era mais fácil, sabe? Ele é minha alma gêmea. Estamos juntos há 10 anos. Hoje eu tenho minha filha. Sim, gente, acho que o bloqueio foi embora. Aos 39 anos eu fui mãe. Tive minha amada filha, que hoje tem 7 anos de idade. E é o amor da minha vida. Dani, preciso falar dos meus irmãos. Meu irmão mais velho teve problemas com drogas. Foi preso uma vez e se casou, teve um filho. Hoje ele é separado e mora sozinho. Ele sempre foi muito fechado. Acho até que ele tem depressão e nunca se tratou. Ele sempre foi muito estranho, mas é um paizão. Meu irmão mais novo foi pior. Casou 2 vezes, tem 3 filhos. Hoje ele é morador de rua e usa crack. A família desistiu dele. Meu pai hoje não bebe mais. Eu perdoei, sabe, por tudo que ele fez. Mas perdoar não é esquecer. Ele continua casado com a minha mãe. Hoje eu penso que se eu e meus irmãos passamos por tudo que passamos, né, é por causa da infância de merda que a gente teve. De todas as surras, abusos que nós passamos. Eu fiz minha faculdade apesar de não trabalhar na área. Tenho minha filha e minha família. Eu sempre sonhei com isso. Tenho dias bons, dias ruins, mas tenho mais a agradecer do que reclamar. Muito obrigada por ser uma pessoa tão especial. Você nos ouve, se emociona. Eu nunca tinha falado para ninguém sobre tudo que eu passei na minha infância e adolescência. E você me conquistou. Me sinto aliviada agora. Te agradeço por ser essa pessoa maravilhosa. Um beijo. Alice, um beijo no seu coração também, né? Que Deus te abençoe muito. Olha, a gente poderia, né, falar aqui várias coisas de relacionamentos que a Alice teve. Mas claramente todo relacionamento de Alice era muito fruto do que ela passou lá atrás, né? Então, gente, é por isso que eu sempre falo para vocês, terapia é muito importante para isso. Porque para você não repetir, né, para você não repetir os relacionamentos, sempre estar em relacionamentos abusivos, sempre achar que você não merece mais do que aquilo, porque é muito disso, eu acho, sabe? Eu não sou psicóloga, mas como eu leio as histórias de vocês, já tem anos, né? Já são mais de 1.500 histórias aqui no canal, eu noto muito isso. Muitas meninas, elas acabam achando que elas não são merecedoras de relacionamentos melhores, né? Elas viram aquilo ali dentro de casa, ao mesmo tempo que elas não querem aquilo para elas, parece que é o que elas atraem para a vida delas, entendeu? Então, assim, olha o quanto ela teve que sofrer até ela entender que aquele cara ali não era para ela. O quanto esse cara teve que abusar dela, né? Fazer coisas que ela não queria, xingar, falar ser feia, ser gorda, ser velha, ser seca, você não serve para mim, meu filho, você não... Então, assim, quanto isso mexia no psicológico dela, né? Quantos homens a Alice ali foi atrás, talvez para suprir aquele amor que ela não teve em casa. Você viu que ela falava muito da família, da amiga, que, nossa, ela tinha, né, que era a família que ela queria, ali ela sentia paz. Então, assim, quando a gente tem uma família muito desestruturada, inclusive ela que passou abuso dentro de casa, né, tudo que ela passou, eu acho que vem muito aquilo na cabeça das meninas. Eu tenho que sair daqui, né? O dia que eu sair daqui, tudo vai melhorar. E quando elas conseguem sair, parece que elas não conseguem sair daquele círculo ali de abuso, sabe? O primeiro cara que aparece, que já chama, né, a atenção assim delas, já é um cara abusivo, já é um cara que não respeita.
Então, assim, você, com certeza, aquele problema que você falou que teve do sexo, né? Uma parte da sua vida lá, de ter sido quase uma ninfomaníaca. Isso aí tudo é do seu psicológico. São problemas aí que você trouxe pra você. Então é muito difícil ver as meninas passando por isso, sabe, gente? Talvez pra gente que esteja ouvindo, deve falar, nossa, a mulher ficava com todo mundo, a mulher não tava vendo que esse cara não prestava, a mulher não sei o quê. Gente, pra gente que tá de fora é muito fácil ver. Pra quem tá dentro é muito difícil enxergar que ele está num relacionamento abusivo, que ela tem que sair disso. Até enxerga, até sabe, mas muitas vezes não consegue, né? Então, assim, eu acho que a Alice também teve depressão, né? Você falou que ficou dias sem comer, sem tomar banho, emagreceu muito. Então, assim, com certeza você teve depressão. A gente, não foi fácil a infância dela, né? Imagina você dormir com medo, né? De seu pai encostar em você, né? Aquela coisa com os irmãos. Então, assim, são histórias pesadas. Tanto que ela que deu o título aí, Minha Infância Roubada, né? São histórias pesadas, sabe? E que bom que hoje você tá bem, Alice. A gente fica feliz que hoje você tá bem, né? Que você tá com uma pessoa aí que te trata bem, te dê valor. É o que eu falo pra vocês, gente. A gente tem que aprender a se dar valor. Vocês têm que aprender a ver que vocês merecem coisas boas. Vocês merecem ser bem tratadas. Vocês merecem uma pessoa que te trate com respeito, né? E assim, eu entendo que é complicado, mas o que eu vejo também nas histórias é, nossa, sai de uma relação, já procura outra, sai de uma relação, não consegue ficar sozinha, porque a carência é muito grande. Então, assim, eu gostaria tanto que vocês, assim, saiu de um relacionamento e conseguiu sair, cuidem da vida de vocês um pouco, do futuro de vocês. Gente, pelo amor de Deus, não é só de homem que se vive, não, nesse mundo. Comecem a cuidar de vocês mesmo, do futuro, das coisas aí que a vida tem para trazer para vocês, mas que não é por causa de relacionamento, né? É tratar do nosso emocional, tratar das nossas, né? Ai, o que eu quero fazer? O que eu vou trabalhar? Nossa, eu vou ser sucesso aonde? Eu quero ser uma mulher de sucesso, eu vou por esse caminho, eu vou por aquele, eu vou me preparar, eu vou fazer isso. Se vocês jogassem toda essa energia que vocês têm para arrumar macho na vida de vocês, garanto que a vida de vocês estaria bem melhor. Alice, um beijo para você, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.